Capítulo 271, ao 200 e alguma coisa. Vamos lá, rapaziada. Não. Os requintes para entrar nos dragões divinos não eram tão difíceis como agora. Como poderia ter 50 pessoas iguais àquele cara da flauta? Mesmo que não fossem tão fortes assim, 50 dragões divinos e aquele fedelho sobreviveu. Naquela época, o exército imperial era bastante tirânico. Tinha uns 20 outros que não eram fortes quanto o dragão divino da flauta de Jade. E os outros eram pelo menos peritos do reino divino. Dentre eles tinham 3 especiais. Eles eram conhecidos como Céu, Terra e Humanidade. Os 3 sábios celestiais, eles eram mais fortes, comparado ao dragão divino da flauta de Jade. Mesmo quando o malandro invencível lutou contra eles, os 3 sábios lutaram até o limite e venceram por um tris. Venceram ainda. O quê? Então o poder de luta da família imperial era tão forte assim naquela época? Você aprendeu uma coisa nova. A família imperial de Tianyu e as 7 casas nobres estão acumulando poder pelos últimos 1000 anos. E há 300 anos atrás, os 50 membros dos dragões divinos da família imperial eram invencíveis. O Estado Regente também tinha centenas de peritos no reino divino. Já as outras 6 casas também tinham dezenas de peritos no reino divino em sua posse. Essa era a única razão do porquê as 7 casas nobres conseguiram manter o equilíbrio. Mas essa única batalha contra Gu Santong quase extinguiu os dragões divinos e peritos do reino divino da família imperial e das 7 casas nobres. No fim, os 3 sábios celestiais lutaram com ele, sem ter como prever o resultado da batalha. Essa batalha continuou por 1 ano e meio e foi muito destrutiva. Quando os sábios do céu e da terra pereceram pela falta de força física, o último e mais forte sábio da humanidade lutou contra aquele monstro. Porém, naquele ponto, ambos já estavam exaustos. Se eles tivessem continuado a luta, poderia ter resultado na morte de ambos. Ai, tudo graças àquele malandro invencível. Se não, o objetivo do clã Nu de ultrapassar as 7 casas nobres em 10 anos poderia ser possível nem mesmo em 100 anos. Certo. Tive que pausar aqui rapidão, vamos lá. Certo. Já que ele está vivo, significa que o cérebro da humanidade morreu durante a luta? E é assim, por que não apareceu nos últimos 300 anos? É aí que a última ideia brilhante do sábio da humanidade jaz. Ele sabia que assim que ambos morressem, a família imperial não seria capaz de permanecer uma figura independente e que as 7 casas nobres lutariam até a morte para se intitularem como a próxima família imperial. Então, no último momento crucial, ele viu que a personalidade da criança era irracional, então ele descaradamente mentiu para ele e apresentou uma aposta de 1000 anos para ele. Que ele ficaria parado e receberia 10 socos dele, e se ele não morresse nos 10 socos, então a criança iria tomar o lugar dele e se tornar um dragão divino da família imperial, e protegeria a família imperial por 1000 anos. Se ele morresse, então não importa para onde Gu Santong fosse, ele seria imparável, e ninguém seria capaz de derrotá-lo. Governante Zhu, diga-me, essa não é a melhor piada na história? Assim que o sábio da humanidade morresse, os dragões divinos da família imperial seriam erradicados. Quem poderia parar aquele pequeno monstro? Foi uma armadilha. Mas o fedelho caiu como um patinho, talvez por sua confiança excessiva em sua força e poderes. Mas depois de 10 socos, o sábio da humanidade ficou lá parado como se nada tivesse ocorrido. E por causa disso, o malandro invencível, azarado como já era, teve que ficar preso à família imperial, e isso continua até hoje. Que idiota. Se fosse eu não teria mentido. Eu não teria mantido minha palavra depois de 10 socos. O chefe é tão inteligente, bem mais que aquele garoto. Eu nunca teria esperado que o malandro invencível Gu Santong fosse o 3º dragão divino da família imperial. Os 5 grandiosos dragões divinos da família imperial. O mais forte no universo. Porém, mesmo que você fosse alguém de cargo alto nas 7 casas nobres, você só saberia dos dragões divinos Flauta de Jade Feng, Fan Qiubei e Sábio Necromântico do Xadrez, Sima Rui. Já os outros 3 você teria quase nada de informações sobre eles. Apenas os mestres das 7 casas nobres sabem o que aconteceu 300 anos atrás, sabem daquele diabo que chocou o mundo. O malandro invencível Gu Santong é um deles. E já que a família imperial está alimentando alguém como ele, por que ele ainda odeia tanto as 7 casas nobres? Governante Zhu, é isso que você não está entendendo. Dentre os sábios celestiais do sábio da humanidade, sempre permaneceram os holofotes cada ano em ser o mais forte no mundo. Estava prestes a superar o reino divino, até alcançar o estágio eterno.
se tornando um imortal. Mas foi uma pena o aparecimento do Gu Santong. Arruinou tudo. Não importa o quão forte ele fosse, ele não poderia aguentar 10 socos daquele diabrete. Porém, em sua consciência etérea, ele foi capaz de aguentar por mais de meia hora. Depois disso, sua alma desapareceu completamente. Gu Santong jurou lealdade a ele, já que ele queria vencer tanto assim. Queria tanto que ele sacrificasse sua alma para proteger o futuro da família imperial de Xianyou. Então ele manteve sua palavra. Porém, Gu Santong não é idiota. Depois da luta, a conversa se espalhou e ele acabou ouvindo ela. Então, mesmo que ele quisesse proteger a família imperial, ele só deixa eles seguros, mas nunca realiza o desejo deles. Isso significa que ele pode ser o escudo mais resistente deles, porém, não é a lança deles. Ele não ouve os comandos da família imperial e nem ataca os outros por eles. Entretanto, ainda é um grande lucro para a família imperial. Com ele por perto, quem ousa ir contra eles? Com isso dito, a existência dele causa infelicidade dentro das 7 casas nobres. Se ele enlouquecesse novamente, quem ousaria ficar em seu caminho? E então, todos requisitaram para dissolver ele. E já que não tinha outra escolha, a família imperial teve que pedir para o garoto se tornar um dragão divino. E as 7 casas nobres não foram os caçadores iniciais das disputas. Eles não machucariam nem matariam nenhum membro deles. Além disso, a família imperial manteria um olhar nele, sem a permissão do imperador. Ele teria que ficar dentro dos muros da cidade e não é permitido sequer um pé para fora. Afinal, depois daquela confusão, eles perderam a maioria de suas forças. As 7 casas nobres fossem dissolvidas, eles definitivamente seriam invadidos por um país vizinho. Para cumprir sua promessa, o garoto não teve outra opção senão jurar aos céus que ele protegeria a família imperial de Xianyou. E por causa das suas ações, as 7 casas nobres relutantemente aceitaram. A família imperial então mudou seu nome de malandro perverso para malandro invencível, para demonstrar uma descrição de uma criança brincalhona, para assim diminuir o ódio sobre ele. O malandro invencível Gu Santong não foi aprisionado pela família imperial por 300 anos, sem nunca mostrar seu rosto. Não, falei errado. O malandro invencível Gu Santong então foi aprisionado pela família imperial por 300 anos, sem nunca mostrar seu rosto. Mas por alguma razão, o imperador atual o libertou de sua cela. Esse malandro invencível Gu Santong pode ser feroz, mas ele é um garoto leal. Pelo menos ele é mais forte que esses 4 ratos. Já terminaram de falar do malandro invencível? Sim, acabamos. Parem. Porém, agora suas orelhas estão com sorte, governante Zhu. Agora contarei para você a história daqueles que, comparados ao malandro invencível Gu Santong, possuem um espírito mais heróico e presenciaram mais batalhas difíceis, a incrível lenda dos 4 ladrões demoníacos. Toma aí, ó. Governante Zhu, você prometeu. Você nos prometeu que assim que contássemos sobre Gu Santong, você nos deixaria em paz. Quando nós, praticantes demoníacos, mantemos nossas palavras. Acreditaram no que eu disse? Idiotas. Esses 4 ousaram armar uma para Zhuofan no começo, agora estão sofrendo as consequências. Oh, querendo rir, ó. Como esperado, o governante Zhu não é uma pessoa que perde facilmente. Ancião Li, você sabe o que tem em mente? Ah, não me diga que governante Zhu está de olho em Gu Santong. Isso mesmo, nunca estive tão ansioso em acolher alguém sob minhas asas. Nossa, mano, se ele conseguir vai ser diferente. Porém, roubar alguém da família imperial se eles descobrirem. Ah, quando eu tive Gu Santong do meu lado. O que o imperador poderia fazer comigo? Aquele merda. 300 anos atrás, todas as forças do país não puderam derrotar um pirralho. Não me diga que ele quer repetir aquilo. Ah, o governo X1 é muito sábio. Tá aí, Ancião Li, você fica aqui de olho neles. Eu vou explorar o esconderijo do pirralho. Acho que eu encontrei algo mais cedo, então vou lá para confirmar minhas suspeitas. Olha lá, ó o Pete lá. É? Tão rápido assim? Não me diga que você já conseguiu as plantas. É, sim. Como você achou elas tão rápido? Vamos, me mostra elas. Outra planta medicinal de alta qualidade de 5º grau. Ai, você não é tão ruim assim. É bem mais forte que eles. Aqueles bastardos não encontraram nada em 3 dias, mas você achou em um piscar de olhos. Trabalhe bem e eu vou te tratar bem. Oh, então, como você vai me recompensar? Eu vou dar a você mais 2 chances, desde que consigam me derrotar uma vez. Eu vou liberar vocês. Aquele velho já usou uma chance, então vocês agora têm 11 chances. É?
Então essa é a recompensa? O sábio da humanidade ensinou ele de um jeito péssimo. Se a gente pode vencer sua pessoa, por que eu precisaria de sua permissão para sair? Podemos muito bem meter o pé daqui. Apenas espere. Vou te ensinar uma lição inesquecível. Eu irei te mostrar como é vencer com inteligência. Então, irei atrás de mais plantas medicinais para conseguir mais chances como essa. Siga em frente e continue o bom trabalho. Ancião Lee, ele só tem força bruta, é fácil lidar com ele. Oh, como assim? Isso é quando você lutou com ele mais cedo, mesmo que esteja no reino divino, porém ele não tem um juízo de 1. Então, eu usei uma planta de 5º grau como um teste agora mesmo, e como esperado, ele nunca duvidou dos meus ingredientes e meteu-o de goela abaixo. Então, podemos colocar minhoca de sangue na planta, e quando chegar a hora... Aquilo... Você voltou tão cedo? Encontrou outra? Sim. Você tem uma eficiência grande, diferente dos 4 idiotas. Se apresse e me dê, e então vou te recompensar novamente? Com 10 chances. Ai, obrigado. Uma de 6º grau? Você é incrível! Para o plano funcionar e você morder a isca e baixar a guarda, eu até sacrifiquei uma planta de 6º grau. Eu não tive muitas plantas desse grau para roubar naquela época, mas tudo bem. Se isso significar que eu vou ganhar uma força como ele apenas sacrificando essa planta de 6º grau, então é um sacrifício válido, desde que ele consuma essa planta. Então o perito mais forte do universo vai estar sob meu controle. É onde ratou essa planta. Nossa, fudeu. Não me diga que ele percebeu. É realmente a planta medicinal de 6º grau de alta qualidade. Qual o problema dela? O que é isso? Isso é estranho. Por que teria uma minhoca numa planta desse grau? Ele realmente encontrou. Exatamente. Plantas medicinais são tesouros celestiais, ainda mais com uma de 6º grau como essa. Por que teria uma minhoca nela? Não posso admitir nada. Preciso arranjar um jeito de liberar ele, de ludibriar ele. Esqueça. Todo tipo de coisa estranha acontece nesse mundo. Encontrar uma minhoca numa planta medicinal é nada. Tenha mais cuidado da próxima vez. Esse pirralho não usou a inteligência de alguém do reino divino. Mas como ele achou a minhoca? Como ele conseguiu? Fudeu tudo. Governante Zu, foi um sucesso? Olha pro meu rosto. Você acha mesmo que foi um sucesso? Seu merda. O garoto usou um campo de praticamente divino pela primeira vez? Não. E por causa disso eu estou mais preocupado ainda. O Santong não usou o campo perspicaz como precaução. Ainda assim ele conseguiu achar a minhoca de sangue escondida na planta medicinal. Eu não tenho a menor ideia de como ele conseguiu achá-la. Por isso vai ser difícil fazer ele consumir a minhoca de sangue. Governante Zu, que tal tentarmos o ovo da minhoca de sangue? Talvez não saibamos o que esse pirralho tem na manga, mas até mesmo um perito com campo de perspicaz não seria capaz de sentir o ovo da minhoca de sangue. Eu não acredito que ele possa. O que mais ele faria para encontrá-lo? Isso mesmo, estava pensando a mesma coisa. Porém, desde já, vai ter sangue. Uma planta medicinal de 7º grau, raiz da lua flamejante Yin Yang. Isso mesmo, essa planta divina está queimando do lado de fora e congelando por dentro. Uma mistura de fogo e gelo. É a planta perfeita para refinar a harmonização do Yin Yang. Procurando um lago congelado para minhoca de sangue por ovos demoraria muito. O único jeito da minhoca de sangue por ovos é entrando na parte central da planta onde é mais frio. Além disso, por causa da constituição Yin e Yang dessa planta, depois que o pirralho consumir essa planta medicinal, o pedaço de pílula Ying vai tomar efeito, que portanto irá acelerar a incubação do ovo. Por causa da sua escassez, tem um preço tão alto que rivaliza com uma planta medicinal de 8º grau. Mas no último momento eu não consegui aguentar ver ela virar uma pílula. Parece que o governante Zu não quer deixar ela ir, porém, como diz o ditado, não se pode esperar recompensas sem experimentar riscos. Se significar que eu teria um malandro invencível do meu lado, sacrificar uma planta medicinal divina de 7º grau seria uma troca equivalente. Como esperado do governante Zu, ele se adaptou rapidamente à situação. Vamos começar. Excelente. Esta planta está cheia com ovos de minhoca de sangue. O sucesso da missão só depende de você. Governante Zu, eu vou esperar por sua vitória. A velocidade de qual você encontra plantas medicinais é incrivelmente rápida. Você é realmente o melhor do reino, diferente daqueles idiotas.
O que você arranjou para mim desta vez? Rápido, deixe-me ver. Uma planta medicinal de 7º grau? Você encontrou uma de 7º grau assim tão rápido? Uma erva medicinal de 7º grau. Eu não como uma desde aquele incidente 3 anos atrás. Os canários de amarelo sempre me deram plantas de 1º e 2º grau. E isso causou minha malnutrição. Foi por pouco que eu alcancei a 2ª camada do reino divino em 300 anos. Graças ao pirralho invadindo os lugares, pelo menos sei de mais coisas agora. Primeiro, a pessoa de amarelo não são do Estado Regente. Pelo contrário, é a família imperial. Além disso, tem uma parte ainda mais vital da informação. O método de cultivação dele não é baseado em treinamento ou prática, mas sim em consumição de plantas medicinais. Nesse caso, se eu levasse ele para casa para deixá-lo mais forte, eu teria que gastar fortunas em plantas medicinais. Porém, se estamos falando de plantas medicinais de grau alto, não tem como a família imperial não possuir sequer uma. Não tinha necessidade de cultivar ele, ou será que isso foi de propósito? Afinal, o quão mais forte ele for, menor será a chance de alguém controlar ele na família imperial. Gu Santong não parece o mais forte no mundo, assim como os rumores dizem. Pelo menos, a corte imperial deve ter algo que estão usando contra ele. Como caso contrário, não seria necessário suprimir a cultivação dele por tantos anos. Eu não sei o quão verídico é minha especulação. Porém, irei ignorar isso. Ele pode ser útil como espião dentro da família imperial. A família imperial e o clã Lu podem estar se usando por agora. Mas quem sabe o que irá acontecer no futuro? Contudo, não existe tal coisa como amigos para sempre. Todo mundo pode se tornar seu inimigo. É? Tem algo errado com essa planta também. Porque tudo que você me arranja tem algo esquisito. Fudeu. Ai, o que tem de errado dessa vez com a planta? Aqui, você vê essas coisas dentro? Tá, porra. Se uma pessoa comum olhasse com cuidado, talvez não conseguisse se diferenciar. Mesmo quando o período reino divino usasse o campo perspicaz, eles não seriam capazes de detectar. Como ele consegue fazer isso? No que não só ele encontrou, como também apontou o local exato. Hã? Do que você tá falando? Agora não é hora de mirar ele. Eu não vejo nada. São esses pequenos pontos. Não consegue vê-los? Eles não crescem naturalmente nessas plantas medicinais. Eles parecem idênticos das minhocas. As minhocas que estavam naquela planta medicinal de 6º grau. Devem ser os ovos daquela minhoca. Como esperado, o temperamento de uma criança. Ele acreditou nas palavras que eu aleatoriamente falei. Desta vez, estou o culpando por achar uma planta medicinal infestada de minhocas. Desta vez, não estou o culpando por achar uma planta infestada de minhocas, só porque é uma planta medicinal de 7º grau. Mesmo se uma minhoca estivesse crescendo dentro, eu não me importo. Comeu. Não vamos mencionar que isso me custou uma planta medicinal de 7º grau. Não apenas isso, eu não fui capaz de dominá-lo. Uma perda dupla. Ei, vejo que você é muito eficiente em juntar as plantas medicinais. Que tal diminuirmos o limite do seu relatório para ser de hora em hora? Espero que a qualidade seja como essa planta medicinal de 7º grau. Uma planta medicinal de 7º grau a cada hora. Ele está passando dos limites, esse filho da puta. Caralho, mano, o Zofão tá sendo humilhado aqui, ó. É hora de dar mais plantas àquele pirralho. Se isso continuar, eu ficarei pobre. Governante Zu, não podemos apenas ir embora? Por que você está sofrendo em dar plantas medicinais para ele? Ir embora? Eu já perdi 6 das 7 plantas medicinais de 7º grau e ainda assim não achei uma falha nele. Eu não vou desistir. Se eu me mandar agora, do que adiantaria o investimento que eu fiz com as outras plantas? Nunca tive tantas perdas assim em minha vida. Ele ficou viciado. Eita porra, esse cara tá fazendo merda, esse moleque aí, viu? Do que você tá rindo? Ele sabe, mano, esse pivete sabe, porra. O pivetinho sabe o motivo, velho. Não me diga que vocês estão escondendo algo de nós. Se você abrir o bico agora, eu vou perdoar vocês. Mas o contrário, eu juro que qualquer dor que vocês sentirem no futuro vai ser multiplicada por 10 e então por 100. Seu idiota, você esqueceu como ele enganou a gente mais cedo? Se você usar escapar uma única palavra, eu definitivamente... Toma. Governante Zu, o Gu Santong tem um olfato muito sensível. Não importa o que você coloque na planta medicinal, você nunca vai conseguir enganá-lo. Olfato? Você, seu banana, dê um passo à frente. Diga-me o que você sabe, apenas a verdade. Tudo bem, Governante Zu. Gu Santong não tem só uma força incomparável, seu olfato também é muito forte. Tentamos envenenar ele antes, mas ele sentiu o cheiro do veneno. Também tentamos correr, mas ele nos farejou várias milhas de distância. Ele nos espancou e então, isso é tudo. Nós nos tornamos obedientes e ouvimos seus comandos.
Sabíamos que não tem jeito de escapar da palma de suas mãos maléficas, então tudo que podemos fazer é procurar plantas medicinais por ele. Então é por isso que ele estava tão relaxado. Ele nunca teve medo da nossa fuga. Até o campo perspicaz de um perigo do reino divino é incapaz disso. Dito isso, significa que ele sentiu o cheiro da minhoca de sangue de seus ovos? Que tipo de olfato divino é esse? Governante Zu, nesse caso, escapar é algo impossível, não? É melhor nem pensar nisso, senão ele vai aleijar vocês. A força desse Gusantong é maior do que imaginei. Porém, nada mal, Banana. Você é mais forte que os outros 3. Eu vou esquecer isso e não irei te punir. Você foi punido pela minhoca de sangue por muito tempo. É hora de descansar um pouco. O quê? Como isso é possível? Você não tinha dito que cultivadores demoníacos nunca mantém suas palavras? Isso não foi uma promessa, mas sim uma recompensa. Mestre Zu, clemência! Esses 4 não ligam para força bruta e persuasão. Tem algo de errado na cabeça deles. Para adestrá-los é necessário que experimentem recompensas e punições. Punições e recompensas coexistem. Desse jeito eles vão saber o que o respeito é. O Governante Zu sabe como jogar esse jogo. Governante Zu, parece que esses 4 novamente nos jogaram na lama. Não parece que será uma tarefa fácil sair da situação. Você está certo, porém, não é tão ruim assim. Pelo menos sabemos o as de Gusantong, seu olfato divino. Entre o céu e a terra, o desconhecido é mais medonho. Agora que sabemos o truque dele, só temos que pensar em um jeito de opor isso. Apenas pensemos em um modo de que ninguém é invencível neste mundo. Isso inclui os monstros. Caralho. Esse é o tipo de aura que alguém poderoso deve ter. Mesmo que você esteja contra o mais forte no mundo, você precisa avançar. Com tal talento, é uma pena ele ser apenas um mero governante. Vai chover logo. Eu vou dar outra planta para aquele malandro, então irei pensar em um plano. Não importa o que ele vai ser meu. Desde que seja o governante Zu, você conseguirá realizar tal feito. Não importa o que, ele vai ser meu. Entendi agora, tava falando errado. Caralho, por que está trovejando? Barulho da porra. Oh, raio. Gusantong é realmente incrível. Seu pequeno rugido é mais forte que minha técnica demoníaca. Essa força é esmagadora. O garoto, desde que nos encontramos com ele até agora, ele sempre agiu indiferente e nunca perdeu o juízo. Talvez não fôssemos dignos o suficiente da sua raiva, mas por que ele pararia por um mero trovão? Talvez ele odeia trovoadas? É realmente um pequeno incômodo ou medo. Governante Zu, você está querendo dizer que ele... Isso mesmo, talvez sua fraqueza seja... Torturados pela minhoca de sangue toda noite. Dó, minhoca de sangue, Se preparem, estamos indo para a montanha em chama de raios. Mas ainda estamos sob o controle do malandro. Por que a pressa para ir até aquele fim de mundo? Tudo o que vocês têm que fazer é seguir minhas ordens. Se não... Beleza, tá bem, confia. Vamos fazer o que o governo Zu falar. Não vamos reclamar novamente. O que faremos se Gusantong nos perseguir? Não se preocupe. Eu vou contar a ele que vamos para um lugar mais longe em busca de plantas medicinais melhores. E precisaremos de 3 dias. Ele vai aceitar em um instante. Mas assim que ele perceber que foi ludibriado e começar a nos perseguir, nossa armadilha vai estar preparada para ele. Armadilha? Isso mesmo. Montar uma armadilha forte o suficiente para capturar o mais forte no universo. Uma especialmente montada para o malandro invencível Gusantong. Quero só ver a armadilha como é que vai ser, viu? Caralho, o bagulho do raio aqui é diferente. Essa é a montanha de chama de trovões? Ficamos presos aqui por 60 a 70 anos, atingidos por milhares de trovões diariamente. Um simples contato desse trovão queima sua pele, um tipo que dói até seu coração. Se não fosse pelo idiota que deixou uma abertura nessa terra amaldiçoada, cujo levou nossa fuga, estou certo de que eu não teria mais vontade de viver. Todos esses anos foram terríveis. Realmente, estou começando a sentir pena. Mas assim que a história saiu da sua boca... Mas assim que a história saiu da boca dele, eu senti tudo menos pena deles. Esse cara não era um idiota, ele quebrou a barreira que mantinha vocês aqui intencionalmente. O quê? Se alguém deixou eles saírem de propósito... A barreira foi forjada para as condições locais, colocada acima da fundação dessa cadeia de montanhas, mas também foi posicionada com cuidado, quase sem nenhum erro.
A montanha na qual vocês estavam presos era uma delas. Seria difícil perceber alguma brecha nela se a pessoa não for um perito. O quê? Aquele cara sabia o que estava fazendo? Então por que não vimos ele quando saímos? Essa pessoa definitivamente esconde seus motivos por trás de suas ações, mas ele nunca imaginaria que suas ações me beneficiariam. Certo, não se prenda muito nisso. A coisa mais importante em nossas mãos agora é colocar a matriz bem ali e esperar que o Santong morra da isca. Eu vejo um pequeno erro naquela matriz de 6º grau. Assim que eu repará-la, ela vai ter o dobro de poder. Governante Zu, você tem certeza que aquele malandro vai cair nessa? Se ele ver essa matriz e adivinhar que tem uma armadilha e ficar esperando do lado de fora, o que faremos então? Não somos fortes o suficiente para cair na mão com ele. Não se preocupe. Não se preocupe. Se fosse outra pessoa, ele não entraria na matriz sem pensar, mas o Santong definitivamente vai. O seu apelido já diz tudo, o malandro invencível, já que ele nunca perdeu em sua vida. É óbvio que as pessoas ficariam arrogantes antes de experimentar a derrota. E com a arrogância, elas ficam cegas. Eu acredito que neste mundo não exista um perito no reino divino mais ingênuo que Gu Santong. O governante Zu realmente entende o coração das pessoas. Eu lhe admiro de coração. Bem, entendi. Você pode parar de puxar meu saco agora. Eu talvez possa ter previsto que ele entre na matriz, mas seus poderes são imprevisíveis. Se podemos ou não capturar ele, aí já é uma história diferente. Mas eu vou apostar nessa matriz natural de 6º grau. Com você e eu controlando-a, penso que será um sucesso. Se não for, então o que a gente vai fazer? Vocês vão gritar e trabalhar junto da gente dentro da matriz, perturbando o Gu Santong. A gente não queremos saber como é controlar uma matriz. Lá na seita do demônio amaldiçoado, ninguém deixava a gente controlar nada. Isso é racismo. Seus idiotas, óbvio que a gente tem medo de deixar vocês estragarem tudo. Eu também estou sendo racista com vocês. Quando ativar a matriz mais tarde, não ousem mexer a merda na bunda de vocês. Aliás, assim que o Santong entrar na matriz, vocês precisam me obedecer. Coloquem todos os seus esforços nisso, ou irão... Eu entendido, governante Zu, entendido. Ai, nossa barriga está doendo do nada, por favor, nos dê licença. 3 dias depois. Vocês 6 estão ferrados. E pensar que eu acreditei em vocês com todo o meu coração. Ousam correr novamente? Saibam que eu não tenho muito tempo para... Sabiam que eu não tenho muito tempo para passear? Se vocês não saírem e me trouxerem mais plantas medicinais, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. Eu não sei quando eu poderei sair de novo para procurar plantas medicinais. Ouçam, eu sei que vocês estão nas montanhas. Se apressem e mostrem suas caras de pau aqui na minha frente agora mesmo. Senão, se eu tiver que arrastar vocês, eu mesmo, então vocês estarão ferrados. Caralho, moleque, que doente. Ai. Beleza, vocês me obrigaram a fazer isso. Esperem e vejam como eu vou arrastar vocês até aqui e espancá-los. Senti um cheiro diferente ele, ó. Tomou. Uma matriz? E o malandro invencível finalmente tá dentro. Caralho, quero ver. Seus bastardos de merda, vocês poderiam ter usado qualquer matriz, porque usam logo a matriz de trovão. Ai, apenas uma matriz de trovão pode curar um monstro como você. Realmente, ele tem medo de trovões. Ancião Lee, vamos servir para ele petiscos em pouco tempo, mas você tem que ter cuidado. O dano do trovão talvez seja muito grande. Eu não quero ele morto, eu quero vivo. Entendo o que o governante Zu está insinuando. Gastamos tantas plantas medicinais com ele, afinal, não podemos danificar o produto. Caralho, será que vai dar certo, mano? Atingiu, pelo menos. É que dê. Caiu no chão. Mas qual a razão para ele não estar desviando? Não me diga que esse trovão é fatal para ele. Governante Zu, quer que eu vá dar uma olhada nele? Ih, fudeu, viu? Perdeu o medo, eu acho. Ele está ileso? Como isso é possível? Agora fudeu, ele perdeu o medo. Tipo assim, o trovão, o raio pegou ele tinha medo. Agora que acertou ele não tem mais medo não, pô. Deve ser trauma de infância quando ele tinha acabado de nascer em algum lugar, sei lá. Acabou, 275. Você tá doido, mano? Esse moleque é diferente. Eu quero ver, mano. Eu quero ver como é que o Zufão vai sair dessa. Eu quero só ver.